Bom dia, pessoal. Eu quero mostrar para vocês hoje este beliche montessoriano, um trabalho que nós executamos aqui na marcenaria e sobre o qual surgem muitas dúvidas na hora de se solicitar o trabalho, se pedir um orçamento. Então, a intenção desse vídeo é falar um pouco sobre como é que nós fazemos o nosso trabalho, como é que esse móvel ele é planejado, como é que ele é feito. A nossa marcenaria, ela trabalha sob medida e sob encomenda. Então eu não tenho essa peça hoje à pronta entrega. Esse tipo de trabalho é feito com madeira maciça. Nesse caso aqui nós utilizamos o pinus, mas é possível desenvolver também com outras madeiras. Já fizemos com angelim e o trabalho foi laqueado. Esse aqui é um acabamento em verniz, então demonstra o aspecto natural da madeira. Quando a gente pede um orçamento de uma cama montessoriana ou um beliche montessoriano, é importante a gente ter em mente, em primeiro lugar, as medidas do colchão. Nesse caso aqui, nós fizemos esse móvel para um colchão especial. Ele é um colchão sob medida que o cliente vai mandar fazer. Ele mede 1,60 por 78, se eu não me engano. É um colchão um pouco menor, mas geralmente, 90% dos casos, nós fazemos a cama para colchão de solteiro, que mede 88 por 1,88. Essa é o primeiro dos X da equação que define um orçamento para a cama montessoriana. Eu digo a primeira porque são 4 coisas que nós precisamos saber para fazer um orçamento. A primeira é o tamanho do colchão, porque ele vai definir a quantidade de madeira e a quantidade de material de pintura que nós vamos utilizar no projeto. Depois vem a questão da madeira. O pinus hoje é uma das madeiras de entrada, é a madeira mais acessível para se fazer um trabalho como esse. As demais madeiras, angelim, itaúba, cedrinho, canelão, são madeiras mais caras. Geralmente o pinus é o que acaba saindo mais em virtude do custo. E aí nós vamos para mais uma incógnita dessa equação, que é o formato. O formato, quando eu digo, não é só essa questão da cobertura, né, do aspecto de casinha desse móvel. Principalmente é isso aqui. É como é que é feito esse fechamento. Nós temos esse modelo com ripas horizontais, que é o que mais sai. Nós temos também aquele em formato de cerquinha. Eu tenho desenhado, se não me engano, mais de 40 modelos de cama montessoriana, onde o que mais muda é essa lateral, peseira, cabeceira, que é esse cercadinho que se forma ao redor do colchão. Muda também a questão de, lá na parte de cima, se colocar um telhado, às vezes uma chaminézinha, alguma coisa. Na parte da cabeceira ou da peseira, se colocar um revisteiro. Então, essa questão do modelo, ela influencia também na quantidade de madeira, no tempo que eu vou executar o trabalho em marcenaria. Então, por isso que é importante a gente saber qual é o modelo de preferência que o cliente vai escolher para poder fazer esse orçamento. E por último, vem a questão do acabamento. Aqui nós utilizamos um verniz, deixa eu tentar focar aqui. Ele dá um leve toque acetinado. Olhando daqui a gente percebe que ele tem um leve brilho, ó, mas pouquíssima coisa de brilho. Mas é possível se fazer também esse móvel com laca. A diferença, gente, a diferença é que para chegar nesse ponto aqui, eu faço um trabalho de lixação. Na verdade, essa madeira, para contar a história desde o começo, essa madeira ela vem bruta. E quando eu digo bruta, é uma peça de madeira bruta mesmo. Ela vem, eu tenho um pedaço de pinus aqui, ela vem assim, ó, desse jeito aqui, lá da madeireira. Tá? Então nós fazemos um trabalho de beneficiamento, depois de lixação, de preparo da peça, até chegar nesse ponto. É um toque assim, uma lixação que a gente faz, uma lixação muito fina, tá? Fica um toque acetinado, aveludado assim, e por ser para criança, todos os cantinhos onde a criança pode ter contato, todos os cantos são arredondados. E depois é feita essa lixação até que se atinja um ponto assim de ficar bastante liso, parece uma superfície metálica. Isso é importante para garantir a segurança da criança. Eu comentei que eu faço esse trabalho em madeira e não faço em MDF.
tá? É uma das outras perguntas que o pessoal vem e quer saber se a gente faz esse tipo de móvel com o MDF. Não, com o MDF a gente não faz, por causa da estrutura, da amarração. Quando a gente faz um móvel de madeira, pelo fato da madeira ter fibra que eu digo é esse aqui, tá? A fixação feita com parafuso aqui por dentro, a madeira consegue dar uma segurança que o MDF nunca vai conseguir dar. E o MDF, se a pessoa não quiser pintar o móvel de MDF, eu não consigo fazer esse trabalho de arredondado, de arredondar esses cantinhos aqui, ó. Vocês podem observar que, inclusive aqui, foi tudo arredondado, pensando na segurança da criança. Se porventura ela ficar em pezinha no colchão e se desequilibrar, ela pode até ter um hematoma, mas ela não vai se cortar num canto vivo, numa superfície mais áspera. Eu gosto sempre de mostrar esses detalhes todos para vocês, porque, como eu disse, esse vídeo ele serve de preparo, né, para vocês entenderem o que é o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Por muito tempo nós fizemos serviço para jardim de infância. E lá a gente aprendeu alguns truques, algumas exigências que, por trabalhar com criança, a gente precisa ter. Esses espaçamentos aqui, eles não são aleatórios, não é assim, esse eu vou fazer com 5 centímetros, outro com 10, outro com 15. Não, existem regras do Inmetro para se fabricar peças para público infantil. Então, a gente sempre tem que imaginar que entre essas frestinhas aqui, ó, a criança pode botar um braço, uma perninha, mas ela não pode passar com a cabeça. E mesmo se ela conseguir passar um bracinho ali, ela tem que poder puxar esse braço de volta, sem correr o risco de trancar ou de ficar preso. Então é uma série de regrinhas, é uma série de detalhes que a gente estudou ao longo de alguns anos aí para poder desenvolver um trabalho como esse. Esse móvel, pessoal, ele entra facilmente em qualquer lugar, tá? Porque ele vai desmontado. Aqui eu tô com ele completamente montado, mas, por exemplo, esses suportes aqui, ó, eles são soltos, tá? O colchão vai em cima, faz o peso. Então eu consigo tirar as duas grades de cama, peseira e cabeceira, que são essas estruturas aqui na diagonal, essas colunas aqui, ó. Esse conjunto aqui e o de baixo são uma coisa só, tanto aqui quanto lá. A escadinha é separada e essas peças laterais aqui, da frente, da parte de trás, elas também são separadas. A junção dessas aqui que vão prontinhas, ela é feita com cavilha e cola. Isso sai prensado daqui, sai já prontinho. O que isso quer dizer? Que eu consigo levar esse móvel para qualquer lugar. Se a sua casa tiver escada ou acesso mais complicado, eu consigo chegar lá com esse móvel. Consigo colocar ele no elevador. Para montar é super fácil. 2 pessoas montam esse móvel aqui. Às vezes não é necessário nem contratar um montador de móveis, porque a chavezinha necessária para se fazer a instalação nós fornecemos junto para fazer. Aqui é um tapa-furo, mas ele esconde a furação que está por dentro ali, onde acontece a junção das 2 peças. Então nem precisa contratar montador para fazer a montagem disso aqui. E uma das vantagens desse móvel, que eu sempre digo, primeiro, é feito de madeira, tem muito mais resistência do que MDF. Em segundo lugar, pessoal, por ele ser desmontável, depois que a criança estiver numa idade onde ela não queira mais a caminha montessoriana, você pode revender esse móvel, você pode emprestá-lo, você pode alugar, fazer o que você quiser, tá? A respeito da pintura ainda, um móvel feito com acabamento em selador e verniz, como é o caso desse aqui, a criança vai interagir com esse móvel, pode ser que ela pinte o móvel, pode ser que ela use um brinquedinho para bater no móvel, causa alguma marquinha. É mais fácil a gente fazer uma correção, um reparo no móvel que está envernizado do que no móvel que está laqueado. A parte da laca aí só se faz mesmo, só um profissional mesmo conseguiria fazer. As alturas de colchão, é tudo pensado, galera. Esse móvel aqui ficou com 2,40 de altura, na casa do cliente tem 2,46. O rebaixo do gesso. Então, essa estrutura de casinha aqui em cima, ela foi projetada para quase chegar lá em cima.
Esse tapa-furozinho a gente não encontra pronto, a gente faz ele no torno. A gente tem preferência por usar uma peça mais grossa aqui para fazer essa estrutura, justamente por causa disso aqui, ó, essa amarração. Gente, eu vejo muito projeto na internet onde esse mesmo material aqui, ó, essa peça quadrada, ela é usada aqui embaixo e principalmente lá, nas camas montessorianas. Eles só fazem assim. Só que você concorda que se você tiver uma junção, vou usar isso aqui como exemplo, se você tiver aqui com aqui, a junção via parafuso, ela não é tão eficiente quanto aqui, porque essa peça é mais larga, ela dá mais estrutura aqui, ó, tanto aqui quanto lá embaixo. Então eu tenho um móvel firme. Se eu tentar chacoalhar esse móvel aqui, ó, eu estou usando minha força, eu não consigo chacoalhar esse móvel. Ele é bastante forte, ainda que leve, porque o pinus é uma madeira leve. Com relação aos pais quererem dormir junto com a criança, tranquilo, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Parte de baixo, esses cantinhos aqui são todos arredondados, tá? A gente faz o trabalho de fresar isso aqui também, para que, caso a criança que esteja dormindo aqui embaixo pule e venha bater com a cabeça aqui, não tem nenhum canto vivo aqui para ela se machucar. Esses apoios aqui, dos dois lados, que seguram essa grade do colchão aqui, ela é parafusada em diversos pontos. Então, eu tenho em torno de 125 quilos. Eu ando tranquilamente em cima de um móvel desse. Para um pai ou uma mãe com a criança para dormir junto, é bem tranquilo, é sossegado mesmo, não tem perigo de cair. A gente sempre pensa em fazer um móvel já mais estruturado, pensando em situações. Às vezes a gente olha na internet e vê aquele móvel bem fininho, só o esqueleto dele assim. E aí eu fico pensando, meu Deus, a primeira vez que a criança resolver interagir com esse móvel, brincar com esse móvel, porque acaba sendo uma casinha, acaba sendo um brinquedo para ela. Não dá muito tempo, o móvel está começando a apresentar problema de junção. Então eu prefiro fazer uma coisa mais reforçada, que atenda justamente essa necessidade dos pais dormirem junto com a criança num período de transição, quando ela sai da cama dos pais e vai dormir sozinha. Às vezes o pai ou a mãe vem dormir com a criança. Então é importante que esse móvel seja preparado pensando também no pai. E eu penso muito em mim quando eu faço um móvel desse, porque com 125 quilos eu tenho que fazer um móvel que me atenda, sabe? Eu não posso fazer um móvel para alguém que pesa 55 quilos. Eu costumo fazer móvel para gente que pesa o meu peso e até mais. Então, é uma coisa estruturada, é muito bem feita, muito bem caprichada, assim, né? Para não ficar farpinha, para não ficar nada fora do lugar. A gente pensa sempre em fazer um móvel muito bom, em termos estruturais, em termos de acabamento, para proporcionar para a criança segurança, para que não seja um móvel que você está gastando agora e daqui a pouco começa a dar problema, né? A gente tem essa coisa de brinquedo para criança, comprou agora, a história das 11 até o meio-dia, comprou agora, daqui a pouco estragou. Um móvel, eu penso que não pode ser assim. Tá? A criança vai deixar de usar esse móvel quando ela estiver grandinha, mas não porque o móvel apresentou algum problema que ela não possa mais estar utilizando em decorrência de falta de segurança ou alguma coisa nesse sentido. Isso, para nós, é uma questão até de honra, de entregar uma coisa muito bem feita para não apresentar esse tipo de problema, né? A escadinha que sobe aqui, pessoal, também é bem estruturada. Nós fazemos o encaixe dela aqui dentro, não é só parafusado por fora, ela é amarrada por dentro aqui. É um trabalho de encaixe aqui dentro. Não sei que o meu celular não está focando bem, mas tá aí. Eu acho que eu consegui apresentar todos os ângulos possíveis do trabalho, falar sobre ele. E se ainda ficou alguma dúvida, se ainda tem alguma coisa que que eu acabei esquecendo de mencionar, por favor, me pergunte. E para a gente é importante esclarecer esses pontos e também mostrar o nosso trabalho. Tá aí, pessoal, mostrando de todos os ângulos aí para vocês verem o nosso serviço. Valeu, até a próxima.